Polícia Federal prendeu agora há pouco o general Braga Neto, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022. Braga Neto foi preso em casa, no Rio de Janeiro, dentro do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro para Lula em 22. Nossa reportagem segue apurando todas as informações e ao longo desta edição do Jornal da Manhã, ao longo da nossa programação, trará atualizações, mas o fato já confirmado, Mano Ferreira e Luiz Durso, é que Braga Neto está preso, segundo nota da Polícia Federal, por tentar atrapalhar o inquérito que apura a participação dele e a tentativa de golpe de Estado depois do dia 30 de outubro de 2022, quando Bolsonaro perdeu a reeleição para Lula. Mano, a gente não tá te ouvindo, mano. Desculpa, acho que agora restabelecemos. Nós estamos vivendo dias históricos no Brasil. Desde a proclamação da República, nós vivenciamos 9 golpes de Estado no nosso país que se efetivaram. E jamais tínhamos visto a prisão de generais de alta patente, como estamos vendo agora. Já havia o general Mário Fernandes, agora o general Braga Neto, que une duas pontas dessa trama investigada com muito detalhe e com muito rigor técnico pela Polícia Federal. O eixo dos militares e o eixo da política, já que além de general, Braga Neto foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa e candidato à vice-presidência da República. Estamos vendo um momento bastante importante da história brasileira, quando as instituições civis são capazes de colocar limites ao teor golpista e à arrogância de militares brasileiros que por diversas vezes acharam que poderiam tutelar o poder político e submetê-lo à sua própria vontade. Isso não pode acontecer, a democracia é sagrada e o Brasil precisa aprender com as lições da própria história. Nos golpes que foram efetivados, os personagens envolvidos tiveram participações em tentativas fracassadas de golpes anteriores. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 64. Então, precisamos aprender com a lição da história. E mesmo que essa tentativa tenha sido fracassada, todos os envolvidos, com o devido rigor e com o devido processo legal, precisam responder à lei civil. Sem dúvida nenhuma, mano, esse caso é gravíssimo, né? Nós temos um inquérito policial que só o relatório da Polícia Federal tem mais de 800 páginas. Um bom trabalho feito ao longo de 2 anos da Polícia Federal, que aponta esses crimes, né, que investigou esses crimes, indiciou figuras importantes no Estado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, e uma delação que corrobora tudo isso, realizada pelo CID. A única questão que a gente precisa lembrar é que essas prisões cautelares, elas são a exceção, não devem ser a regra. As pessoas devem ser presas, de acordo com a lei, depois de um julgamento, condenadas se for, com trânsito em julgado, começa-se a prisão para cumprir a pena. Toda prisão antes disso é uma prisão que precisa ser justificada diante de alguma previsão legal que já está prevista lá nas prisões cautelares, né, na prisão temporária ou preventiva, e que o Estado deve agir sempre de forma à exceção. No caso aqui em tela, a gente tem que ver se realmente havia essa interferência nas investigações, se realmente está acontecendo isso, ou se estamos repetindo um erro do passado, como aconteceu na Lava Jato, para forçar prisões, obrigando o preso a realizar delações premiadas, quase como uma moeda de troca.